texto da nossa mensagem é de 1 Coríntios 11, de 17 a 34, que tem as famosas palavras que você já ouviu mais de uma vez, que normalmente são lidas ou mencionadas durante a celebração da ceia. Mas eu gostaria de estudar com você hoje para olhar para um lado que normalmente a gente não atenta para isso, que é estudar essa passagem no contexto dela. Normalmente a gente cita a ceia e esquece que Paulo falou da ceia em meio às dificuldades que enfrentava com os coríntios. Isto é, em meio às dificuldades que a igreja havia apresentado. Então, vou pedir para você acompanhar a leitura que eu vou fazer de 1 Coríntios 11. E depois eu vou pedir para as crianças fazerem um desenho. Na verdade, eu vou explicar uma história, contar uma pequena história para as crianças e pedir para elas desenharem parte dessa história, tá? 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Crianças, eu vou contar uma história para vocês bem rapidamente, a história da primeira Páscoa, e vou pedir para vocês desenharem alguma coisa dessa história. Eu não sei o que você vai escolher, mas eu quero que você desenhe alguma coisa. Vou contar rapidamente, vou pedir para você prestar atenção. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, presta atenção. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, e Deus queria livrar o povo, ele mandou 10 pragas. 10 coisas ruins para que Egito deixasse o seu povo sair. Na 10ª praga, olha só, a 10ª praga foi que Deus tiraria a vida de toda criança mais velha de cada casa. Já pensou, se você é o mais velho, significa que você ia morrer. Só que Deus fez uma promessa: quem confiasse nele e colocasse o sangue na porta de casa, o sangue do cordeiro na porta de casa, Deus ia passar por cima da casa e não ia castigar aquela casa. Então Páscoa significa passar por cima. E todas as vezes que Deus então pediu para o povo festejar uma festa chamada Páscoa, significa que Deus estava passando por cima e não estava castigando aquele povo. Quero ver o que você vai desenhar dessa história. Depois você me mostra, tá bom? E nós, adultos, temos que ser lembrados de que Páscoa era essa refeição.
Essa refeição que confirmava a promessa divina de que Deus iria passar por cima. Então a primeira passagem que eu li hoje no culto, falava que era importante participar da Páscoa. Tão importante que aquele que não pôde participar no dia certo, no mês certo, tinha a chance de participar um mês depois. Ele tinha que participar. Por quê? Porque era uma confirmação de que Deus continuava a cuidar de cada geração que vinha daquela geração que saiu do Egito. Não foi só aquela geração que foi poupada por Deus. Todas as outras representadas lá tinham que celebrar a Páscoa como se tivessem lá. E Deus iria, mais uma vez, passar por cima. É isso que significa Páscoa em hebraico. Passar por cima. Sacramento e ceia do Senhor, que é a versão neotestamentária do Novo Testamento da Páscoa. A ceia é a versão do Novo Testamento. É um sacramento. E sacramento é uma palavra muito mal compreendida. Sacramento eu falei na outra aula de escola dominical, quem estava aqui no domingo passado lembra. Sacramento é um símbolo, um sinal externo que confirma uma aliança que Deus faz com as pessoas. Assim como nós temos esse anel aqui, para confirmar a aliança com a esposa ou com o marido. Todas as vezes que Deus estabeleceu aliança com o seu povo, Ele deu um sacramento, isto é, um sinal. Sacramento é como se fosse Deus apertando a sua mão, dizendo assim: feito? Feito. É o que ratifica, o que confirma, aquilo que garante o acordo feito entre Deus e você. E olha só como Deus é cuidadoso. Deus não só fala para você o seu acordo, o acordo dele, isto é, as promessas dele na sua vida. Ele mostra para você. Isso é uma coisa preciosa do nosso Deus. Olha como o nosso Deus é sensível às nossas necessidades. A palavra de Deus pregada, ela é para os nossos ouvidos. Mas a ceia é para os nossos olhos, para o nosso tato, para o nosso olfato, para o nosso paladar. Deus está pregando a todos os seus sentidos a mensagem da cruz de Cristo. Então, Deus, sabendo que é assim que você aprende, com várias informações chegando aos seus sentidos, Ele resolve trazer algo que vai apelar a todos os seus sentidos. Agora, se por um lado tem essa questão de ceia ser a pregação visível da morte de Cristo, infelizmente nós podemos desprezá-la, assim como se despreza a palavra de Deus. Tanta gente dentro da igreja ouvindo a palavra, mas não considerando-a. Isto é, são meros ouvintes, não praticantes. Mesma coisa com a ceia. Tem gente que a despreza. E eu não estou falando de gente que a despreza por não participar. Hoje eu quero falar de gente que a despreza participando. Tem gente que participa da ceia e despreza a ceia. E a gente tem que atentar para isso, porque era exatamente esse o contexto em que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios. Veja, quando Paulo escreve para os Coríntios, antes do texto que eu li no capítulo 10, se você tiver a sua Bíblia, eu vou sugerir que você abra no capítulo 10 de 1 Coríntios, e você veja que Paulo vai fazer referência à comunidade lá dos dias de Moisés, como de certa forma participando da ceia, antecipadamente. Olha que interessante, como a Bíblia conecta os sacramentos do novo com os sacramentos do antigo. Olha só, 1 Coríntios 10, versos 3 e 4 fala assim: todos eles, falando daqueles da geração de Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Comeram e beberam. E o que eles comeram e beberam? Cristo. Assim como na ceia, a gente come e bebe. O quê? O corpo de Cristo. Quando Paulo usa a geração de Moisés, ele fala assim, mas infelizmente, nem todos eles participaram das promessas. O verso 5 fala assim, que entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Isto é, alguns deles participaram do manjar espiritual, mas por desprezarem, acabaram sendo punidos.
Isto é, eles não entenderam o sentido da refeição de Cristo, eles foram negligentes. Mais à frente no texto, veja o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Lembra que na época em que Moisés estava lá no monte, para receber os 10 mandamentos, a aliança com Deus, o povo estava lá embaixo fazendo festa, comendo e bebendo, mas adorando um bezerro de ouro. Eles estavam se fartando do manjar espiritual, só que desprezando-o. E por isso que Deus os castiga. E o texto fala que eles foram castigados, morreram 23 mil em um só dia, e continua. Veja, por que Paulo está citando isso no capítulo 10? Porque estava acontecendo a mesma coisa na igreja de Corinto. Mesma coisa. Olha o verso 17 do nosso texto agora. Se você quiser olhar, você pode olhar para o que está impresso no boletim. Olha só. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Fazem mais mal do que bem. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os de Corinto, eles celebravam a ceia durante festas que eram chamadas de festas de amor. Festas agape. Agape é a palavra grega para amor. E tem referência no Novo Testamento a essas festas de amor. Eram festas que deveriam celebrar a comunhão. As pessoas juntas, unidas, mesmo propósito, a comunhão cristã. Só que eles estavam fazendo tudo errado, tudo contrário ao que essa comunhão deveria significar. Por quê? A gente sabe que a gente já estudou isso bastante na escola dominical, que na igreja de Corinto havia muita divisão, muitos partidos. Olha o verso 18 do nosso texto. Fala assim, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. A gente estudou isso bastante. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Havia divisões, então eles participavam da refeição que era para ser comunhão, divididos, com partidos. Não só isso, a divisão era tão exagerada e tão desproporcional, pelo fato da ceia ser celebrada durante uma refeição, tinha gente que ia só para comer. Olha o verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Vocês parecem que são mortos de fome. É isso que ele está dizendo. Vocês parecem que são mortos de fome. Coma em casa, olha o verso 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Por que estava acontecendo isso? Porque tinha gente que exagerava a tal ponto que era glutão. E praticavam a bebedeira. Verso 21. Dá uma olhada, verso 21 do nosso texto. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Agora, se imagina celebrar a ceia. É um pouco difícil para a gente entender isso. Quem está acostumado a comer um pedacinho desse tamanho de pão, tomar um copinho desse tamanho de vinho, né? Mas imagina a pessoa celebrando a ceia na igreja primitiva, aquela igreja que eu e você estamos acostumados a falar tão bem dela, não é? Mas olha só, os caras comiam a ceia, deixando uns passar fome, outros exagerando no comer, e alguns chegavam a se embriagar. Tamanha o desconhecimento do que significava a ceia. Por isso que Paulo vai dizer no texto que a gente está estudando, que Deus estava trazendo juízo e castigo. Olha versos 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Tinha gente que tinha ficado doente por causa do castigo de Deus, do juízo de Deus, e tinha gente que até havia morrido por causa do juízo de Deus, de ter participado da ceia indignamente. Era isso. Então perceba que o que aconteceu no Antigo Testamento, de todo mundo se alimentar da refeição que Deus estava dando, mas serem idólatras, adorando bezerro de ouro, e Deus os castiga. Quer dizer, eles participam do manjar espiritual de Deus, mas eles desprezam a Deus e são castigados. A mesma coisa estava acontecendo na igreja de Corinto. Deus tinha dado uma refeição espiritual para eles. Eles estavam desprezando e, como consequência, estavam sendo castigados. Sabe, uma lição que isso me traz à mente, que eu preciso compartilhar com vocês, é que Deus muitas vezes puniu o seu povo, aparentemente fazendo o que era mais santo: prestar culto. Tem lugares da Bíblia
em que a razão de Deus condenar o seu povo é porque eles prestavam culto. Você vai me dizer, mas pastor, não é para estar na igreja, não é isso que Deus espera. Mas estar na igreja com o coração e a mente em conflito com o que Deus ordena é motivo de condenação. Estar na igreja não resolve o seu problema. Prestar culto não resolve o seu problema. Pelo contrário, piora. Se você não tiver acertado com Cristo Jesus. Piora. Por quê? Porque é motivo de condenação. Deus pesa a mão mais sobre você se você não entende as coisas de Deus e não vem a Ele por intermédio de Cristo Jesus. Então, o contexto da ceia na igreja de Corinto era de festa, que era para ser de união, estava sendo de divisão, tinha gente que comia demais, tinha gente que passava fome, tinha gente que se embriagava e ninguém estava entendendo nada, por isso que Deus castigou aquela igreja. Aí Paulo resolve explicar o que é a ceia. A partir do verso 23 ele fala: mas eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Deixa eu explicar para vocês o que é a ceia. Aí ele começa: na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. E ele começa a dizer que Jesus disse assim: isto é o meu corpo. O que Paulo está querendo ensinar aqui? Por que Paulo narra de novo o acontecimento da ceia? Porque ele queria lembrá-los que Cristo é o centro da ceia, não nós. A gente não devia vir para a ceia dizendo assim: eu quero encher a pança, como era o caso de Corinto. Eu quero tomar um bom vinho. Ou no nosso caso, eu preciso ir lá porque eu tenho que ter uma bênção especial. Você não é o centro da ceia. Cristo é o centro da ceia. E se Cristo é o centro da ceia, então nós temos que participar dela com seriedade, reverência, com consciência e crendo nessas coisas, com fé. Cristo é quem alimenta. Por isso é que ele fala de pão e vinho. Ele instituiu uma refeição pactual, para você comer e todas as vezes que comer, sentir-se confirmado nas promessas. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vou explicar para você o que essa refeição significa. E tem muita coisa linda, eu quero apontar para duas verdades preciosas aqui do que ela significa. Primeiro, ela tem uma dimensão vertical entre vocês e Deus. Que é o seguinte: na verdade não é de vocês para com Deus primeiro, mas de Deus para contigo. A ceia não é uma coisa que você oferece a Deus, é algo que Deus oferece a você. É uma maneira de Deus aproximar o seu filho de você. Jesus está dizendo: está aí, isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue, para tentar trazer você mais junto dele, sentir-se mais conectado a ele. Portanto, há uma dimensão vertical muito importante. Primeiro de Deus para com você, e claro, você responde a Deus com fé, com reverência, com admiração pela sua obra. Mas tem uma dimensão horizontal na ceia. Se os da igreja de Corinto estavam divididos, eles estavam esquecendo de que ceia é uma comunhão cristã, que deve haver uma unidade preciosa. Uma unidade preciosa, que traz alegria ao nosso coração. E por que é importante eu enfatizar esse aspecto horizontal? Porque eu acho que muitas vezes a gente vê a ceia de forma individualista. Presta atenção. Quando você vem participar da ceia, você normalmente pensa sobre você e Deus. Poucas vezes você pensa sobre você e o meu irmão, e a minha irmã. E aí ceia perdeu o propósito de refeição comunitária. Por quê? Porque ceia não é só sobre você estar correto com Deus. Na verdade, você só consegue estar bem com Deus se você está bem com o próximo. João falou assim: se você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Mentiroso. Porque ceia é um momento em que você expressa a sua unidade com todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso que eu acho péssimo o hábito de alguns de nós, olha só, e muitos evangélicos, que embora estejam muito assim faltosos na igreja, não podem faltar no domingo da ceia.
eles perderam o sentido da refeição. Por quê? Porque eles não se envolvem com o corpo, mas eles querem participar da ceia. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eles não entenderam o sentido comunitário de corpo de Cristo. Por quê? Porque quando nós comemos, nós nos alimentamos de Cristo, mas nós somos costurados ou entretecidos no corpo de Cristo. Por isso a ceia não pode ser levada na brincadeira. E quando Jesus fala assim, isto é o meu corpo, há debates na história da igreja sobre o que significa isso. O que nós cremos, em suma, é que Cristo está presente. Mas a maneira como ele está presente sempre gerou debate. O que eu quero chamar a atenção, sem entrar em grandes detalhes históricos, é que quando a gente fala que Cristo está presente nessa refeição, eu não estou falando de presente espacialmente, presente do meu ladinho aqui. Tem gente que perde a noção de que o nosso Salvador é Deus onipresente, e fica com aquela impressão assim de, já pensou se Jesus está do meu ladinho aqui? Jesus está em todo ladinho, ok? Ele é Deus onipresente. Então não é já pensou, ele está aqui, está em todo lugar. Se ele é onipresente, o que significa perto está o Senhor? O que significa Cristo estar presente na ceia? Tem mais a ver, presta atenção nisso aqui, tem mais a ver com relacionamento do que com espaço. Vou dar uma ilustração que vai te ajudar. Antes da queda, Adão e Eva andavam junto com o Senhor. E a presença do Senhor era preciosa para eles. Depois da queda, a presença do Senhor é aterrorizadora. Tanto é que eles fogem do Senhor. Presta atenção, em ambos os casos, Deus estava espacialmente presente junto do primeiro casal. Só que no primeiro sentido, eles estavam próximos de Deus. No segundo, eles estavam distantes de Deus. Então quando a gente fala assim, perto está o Senhor, ou quando eu participo da ceia, eu sou abençoado pela presença de Cristo, tem a ver não com presença de espacial, mas com relacionamento. E eu vou dizer por quê. Porque quando a ceia é servida, e ela vai ser servida daqui a pouco, Cristo fala que Ele está sendo servido. Então, não é que para quem crê, Cristo vai estar presente, para quem não crê, Cristo não vai estar presente. Não, Ele vai estar presente, quer você creia, quer não. Para uns em graça, para outros em juízo. Por isso que você não pode desprezar a ceia. Agora tem um aspecto muito bonito que eu não posso deixar de mencionar aqui. A ceia tem um elemento passado, presente e futuro, né? Fazei isto em memória de mim. Passado. Mas quando você come e bebe, você está se alimentando no presente. E todas as vezes que você come e bebe, você anuncia a futura vinda de Jesus Cristo. Passado, presente e futuro. A ceia do Senhor, ela engloba toda a nossa história. Antes, o agora e o depois. Agora eu quero terminar da maneira como Paulo termina. Depois dele explicar, ele falou assim, olha o problema de vocês. E depois dele explicar o que é a ceia, aí ele faz um alerta, e eu quero terminar com esse alerta. Porque o texto fala de não comer ou beber indignamente. Eu expliquei há pouco, quero reforçar. A eficácia dos sacramentos não depende da sua fé. Presta atenção nisso. Não é assim, quem crê, esse pãozinho vira alimento para o coração. É mágico. E quem não crê, é só um pão. Não. Repito. Isso aqui é pão, quer você creia, quer não vira nada de mágico, e continua sendo pão, continua sendo vinho, mas quando ele é servido, Cristo é oferecido, portanto, você não transforma a ceia em algo com Cristo ou sem Cristo. Cristo está conosco, sendo ofertado de forma palatável. O que muda é a maneira como você recebe. Ele está presente. O que muda é a maneira como você recebe. E olha só, Deus ensina a gente a levar isso tão sério. Olha o verso 27.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A ideia é que o símbolo, ele representa de maneira tão próxima a Cristo, que quem profana o pão, ofende a Cristo. Não é assim, é só pão, é só vinho. Não. Quem profana a refeição do pacto, ofende o Senhor do pacto. Quem come e bebe sem discernir, traz juízo do Senhor do pacto. É assim que Paulo fala sobre esse assunto. Agora, ele não está dizendo isso, eu preciso explicar para você não ficar assim, e agora? Ele não está dizendo isso em relação às pessoas que às vezes têm a sua fé abalada por alguma dúvida, ou por tentações. Paulo está tentando quebrar com aquele que é indiferente, que é profano, que não tem o cuidado de discernir as coisas, de ter consciência das coisas. Normalmente fica avoado, normalmente não reflete sobre essas coisas, não é alimentado do Evangelho e quer participar. E ao participar, a Escritura fala que come e bebe juízo para si. Só para você entender uma ilustração simples, que ajuda a entender por que o símbolo é levado tão a sério. É como se fosse o equivalente a queimar a bandeira de um país. Quem faz isso, faz uma afronta ao país. Não é? Igualzinho. Quem profana o pão e o vinho, faz uma afronta ao dono do pão e do vinho. Ao corpo e sangue de Cristo. É assim que o apóstolo Paulo quer que a gente atenta. Por isso que ele termina o texto dizendo, portanto, cada um examine-se a si mesmo. Está no verso 28. Faça um autoexame. Por que Paulo pergunta isso? Ele não quer que você faça um exame do seu coração e diga, uau, que coisa feia. Não. Ele quer que você detecte para ver se em seu coração existe verdadeira fé no Senhor, verdadeiro arrependimento pelos seus pecados. Ele quer que você averigue para ver se você realmente tem consciência da dimensão vertical e da dimensão horizontal, de que é um pacto com o Senhor e uma comunhão com os seus irmãos. Ele quer que você investigue se você entende que Cristo está presente, não de forma espacial. Essa não é a ênfase, mas de que eu me relaciono em graça com Ele. Ele quer que você discirna essas coisas. E Ele alerta para você não participar se você não discerne. Mas Ele não quer que você não participe. A ênfase do texto bíblico é: examine-se e coma e beba. Não fique fora. Coma e beba, mas examine-se. Para que você não seja tido como culpado, como indiferente, como profano. Eu quero terminar falando que o apóstolo Paulo está dizendo essas coisas duras contra uma igreja que tinha deturpado totalmente a ceia, não porque essa igreja era problemática. Eu creio que ele está dizendo isso porque todas as igrejas têm algo a aprender sobre essa refeição tão simples, mas tão rica, que é o fato de nós muitas vezes participarmos sem termos a mínima ideia do que seja. A maioria de nós não sabe nem o que fazer na ceia. A maioria de nós fecha o olho e tenta fazer alguma visualização, de repente, de Jesus, da cruz, e acha que isso é participar. Nós não ponderamos sobre o que ela significa. Nós levamos ela nós somos ignorantes que nos aproximamos dela de forma mágica, ao invés de gente que sabe discernir. Você entende o que eu quero dizer? Discernir é uma coisa que requer raciocínio, ponderação. Uma criança não sabe discernir. Ela chega para o pai e para a mãe e fala assim: pai, mãe, o que é isso? E aí o pai e a mãe ponderam, e aí a criança aprende o que é discernir. Eu sinto que alguns de nós... E o texto me ensinou algo muito precioso, e eu preciso fechar dizendo isso. Quando ele fala come e bebe juízo para si, ele não está falando de gente descrente. Olha o verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Ele não está falando de gente que não pertence à igreja. Está falando de gente que pertence à igreja, mas que come e bebe sem discernir, e o Senhor Deus traz juízo, disciplina. Aqui juízo não é condenação eterna, mas disciplina sobre aquele que não discerne. Então, presta atenção. Da próxima vez, e vai ser daqui a pouco, que a gente participar dessa refeição, peça ao Senhor para te dar discernimento. Eu não quero que você participe dela como a criança que é levada pelos pais para ir na casa dos outros para ter um jantar. Eu quero que você entenda, como o adulto da casa, quão significativo é Deus chamar você para ter uma refeição com Ele. Eu quero que você participe com essa consciência, sabendo que Deus está convidando você a ter uma refeição com Ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos lembrados que essa é uma refeição de aliança. E alguns de nós não têm pensado sobre isso. E alguns de nós participam da ceia há tantos anos e não entendem nada dela, Senhor. E como isso é ruim, nós pedimos perdão pela falta de discernimento. E pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para a nossa vida e ver que nós cremos no Senhor. Ainda que com dificuldades, ainda que fracos, nós cremos no Senhor. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós entendemos que o Senhor nos dá um privilégio enorme de participar de uma refeição que significa ser nutrido pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, dá-nos discernimento nessa manhã. E faz-nos participar dignamente. Mas acorda-nos para isso, Senhor. Não permita que nossa igreja repita o erro da igreja de Corinto. Oramos em nome de Jesus. Amém.